Queridos e amados irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Natanael passando por aqui para falar mais uma vez com vocês, trazendo uma palavra do coração de Deus para o coração dos meus queridos irmãos, como um alerta para a noiva do Senhor, a igreja de Cristo, a eleita de Deus, comprada, remida no sangue do Senhor Jesus. O cuidado, o zelo com que a palavra tem para com cada um dos membros do corpo de Cristo, daqueles que um dia professaram a fé, aceitando o Senhor Jesus Cristo por meio da sua doce palavra, esta palavra que é mais doce do que o mel. O salmista vai dizer no Salmo 119 e o verso 103, ó, quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. A palavra de Deus, você só consegue sentir o sabor provando da essência maravilhosa das sagradas letras do livro sagrado, a palavra de Deus. O mesmo salmista diz que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Esta palavra ilumina o que está muito perto e também te mostra o que está muito distante. Para nós estarmos apercebidos e não sermos então enganados, iludidos, ou colocarmos os nossos pés em lugares perigosos, a fim de que não venhamos ser presos de forma nenhuma. O mesmo salmista, ele vai dizer no Salmo 91, versículo 4, que a palavra de Deus, ela é escudo broquel, é aquela que nos protege, que nos guarda das setas do adversário. Jeremias vai dizer que a palavra, ela é como um martelo que esmiuça a pedra, falando do poder, da autoridade que existe nesta palavra, como um martelo com muita força. Diz ainda Paulo, o nosso querido irmão Paulo, dizendo que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É tão maravilhoso falar desta palavra, que esta palavra vai aonde homem nenhum consegue ir, aonde as palavras humanas não vai, a palavra de Deus vai. Aonde existe, por exemplo, dogmas religiosos, a palavra de Deus vai e convence os corações das pessoas. Aonde existe preceitos familiares, religiosos, que segue de geração a geração, quando a palavra de Deus encontra um coração aberto, não importa religiões dos tátaras, dos avós, dos pais, esta pessoa, ela consegue absorver a doce palavra de Deus e torna-se nova criatura, porque a palavra de Deus faz com que o homem se desprenda da natureza humana, dos preceitos, dos amigos. As correntes caem por terra. Quando a palavra de Deus, ela encontra espaço no coração de alguém, não existe mais depressão, não existe mais obras do inimigo que consiga resistir ou persistir quando um coração abre para a palavra. Portanto, é o conselho de Deus para nós: abra o coração para a palavra, aceite a palavra, medite na palavra, ame a palavra, desfrute dos segredos maravilhosos da palavra, porque quando você lê a palavra meditando, de repente você sente o coração aquebrantado, e tem muitos irmãos que já provaram disso, de até derramar suas lágrimas, lendo a palavra de Deus. É um gozo que não há como explicar, você precisa provar isto. E mediante esta palavra, nós vemos os cuidados que o Senhor tinha com a sua igreja, com seus servos, levantando profetas, pastores, missionários, que andavam a pé, caminhos longos, distantes, para levar a palavra.
porque a estrutura de um povo se dá por meio da palavra. A Bíblia diz que a fé, ela não vem de você ver demônios caindo, ver paralítico andando, isso é consequência do poder da palavra. Mas a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A maior revelação é a palavra de Deus. A maior profecia está na palavra de Deus. Nós precisamos prezar por esta palavra. E é por meio disto que o Senhor levantou seus servos para ter todo o cuidado, todo o zelo com a sua igreja, mostrando caminhos, alertando, advertindo, em outras expressões para você entender, chamando a atenção. É o brado de Mateus 25, ali tem o atalaia tem que gritar. É como se fosse o guarda de muralha que está em cima na torre alta e de longe ele avista quem vem vindo lá. Se a caminhada dele é de paz ou de guerra, pronto para alertar. E é interessante, e nós podemos voltar aqui outro dia para falar disso, o atalaia não pode dar o brado errado, o sonido tem que ser certo para que o povo se prepare para a guerra. Portanto, a igreja, ela é alertada pelo Senhor, através dos seus santos profetas, servos de Deus, que temem a palavra, que amam o Senhor e que estão dispostos a anunciar esta palavra. O evangelista Paulo, ele vai falar à igreja aos Coríntios, no seu capítulo 11 da segunda epístola, dizendo: oxalá suportasse um pouco a minha loucura, suporta-me um pouquinho ainda, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a um marido, uma virgem imaculada. Então aguenta um pouquinho aí. O meu medo é que, como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, seja de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A preocupação de Cristo com a sua igreja é revelando esta palavra ao coração de Paulo, é dizendo: o meu zelo não é somente meu, é zelo de Deus. E o zelo é preservar, é cuidar, porque quem ama, cuida, zela. Ainda que não sejamos de tal modo bem interpretado, às vezes até por conta da forma que expressamos a mensagem, a palavra bendita do Senhor. Mas se for para livrar alguém da morte, se for para tirar alguém das garras do adversário, vale a pena. Às vezes você não ser muito bem interpretado, mas conseguir tirar alguém que está levado cativo para morrer. Eu olho para esta palavra e vejo o apóstolo ainda dizendo aos Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 8, deixa eu conferir aqui rapidinho, e eu quero ler com vocês apenas este versículo para não ficar muito longo o vídeo. Cuidado que ninguém vos venha fazer presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, não conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Qual era a preocupação de Paulo? Toma cuidado com as palavras, toma cuidado com as filosofias dos homens, as vãs sutilezas, para que vocês não fiquem presos às mensagens humanas, às teses dos homens. Tem um ditado aí fora que diz que cada cabeça é uma sentença. Eu interpreto a palavra de Deus, luto para interpretar a palavra de Deus por meio da vontade do Espírito Santo. Mas existe milhares de mentes pensando diferente. E existe muitas vozes nos dias em que nós estamos vivendo. Em quem acreditar, conforme você ouve de um lado, você ouve de outro. Existem muitas vozes falando. O evangelista João vai dizer que as minhas ovelhas, Cristo dizendo, e João escreveu, ela não ouve a voz de estranhos, mas ouve a voz do bom pastor. Mas corre-se um risco, porque Eva estava no Éden, casa de Deus, e ela ouviu a voz do estranho. Lá no Éden
a voz do estranho foi mais forte do que a voz de Deus. Então, enquanto se prega a palavra na pureza, no temor, na obediência, existem muitos fazendo negócios com a palavra, usando a Bíblia Sagrada para adquirir posições, lucros financeiros. Então, a igreja, Paulo estava dizendo, toma cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de mensagens filosóficas. O apóstolo Paulo ainda vai dizer em 1 Coríntios, dizendo, eu não vim até vocês com sublimidade de palavras, eu não vim até vocês com sabedoria humana, mas eu vim até vocês através da manifestação do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas em Cristo. E ele vai dizer ainda, eu estive com vocês com dor, com temor, eu estive com vocês em grande tremor. Este mesmo Paulo vai falar das suas fraquezas, das suas enfermidades, para que ninguém olhasse para ele como o super-homem, o peito de aço, que não tem problema, que não tem luta. Os irmãos da Galácia vai chegar a dizer assim, ora, se nós pudéssemos, doaria os nossos olhos para ti, Paulo, mostrando-se a fraqueza humana com problemas na sua visão. Mas Paulo está dizendo, eu estive com vocês com temor e tremor, para que a vossa fé não estivesse apoiada nas filosofias dos homens, mas no poder de Deus. Este mesmo apóstolo, ele vai falar em 2 Coríntios, como nós estávamos falando, alertando a igreja, para que a igreja fique muito ciente, porque existem muitas coisas acontecendo, e a gente pode, de alguma forma, ser enganado, iludidos, e nós não podemos fazer isso. Nós precisamos estar atento para ouvir a mensagem da palavra. O mesmo apóstolo vai dizer que é para nós tomarmos cuidado com homens, com as suas mensagens filosóficas, porque existe muitas coisas acontecendo no âmbito espiritual, no meio do cristianismo, e que é para nós observarmos tudo, retermos o bem e o que é mal deixar embora. Segundo aos Coríntios 11, versículo 13 diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Toma cuidado, porque existem muitas pessoas com a Bíblia na mão, mas não são verdadeiramente apóstolos de Cristo. A Bíblia está dizendo, transformando-se em apóstolo de Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Estão fazendo um papel de um artista de novela, de televisão, fazendo um papel daquilo que não vivem. Porque o gostoso do Evangelho não é você pregar o Evangelho, mas a sua vida ser uma mensagem. O seu testemunho falar mais alto do que as mensagens que você prega ou dos louvores que você canta. Versículo 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros do diabo, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Às vezes você vê coisas abalando por aí, e nem sempre é Deus. Existem muitas pessoas que se infiltrou no meio do cristianismo para deturpar os valores sagrados, sacros, maravilhosos de uma vida cristã, de uma ordenança bíblica, do temor, da obediência, dos louvores e de uma mensagem gloriosa que leva o pecador aos pés de Cristo e que não tira o pecador de Cristo para que a sua visão seja no homem. O evangelista João, ele vai dizer, capítulo 1 do seu evangelho, e o versículo 19, ele vai apontar o Cristo. Ele vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro pregador aponta Cristo como o Senhor para que as almas encontrem o caminho. Existe apenas um caminho, e este caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse texto. Segundo aos Coríntios 11, do 13 ao 15, você pode meditar. Observa bem, tome muito cuidado, porque existem pessoas por aí, intituladas como homens de Deus,
e que estão tirando a visão da igreja de uma vida sã, de uma vida consagrada, de uma vida no temor, na obediência de Deus, para andarem conforme os seus preceitos, os seus pensamentos. Você, como igreja de Cristo, precisa então vigiar demais para que você não seja feito presa na mão de homens ou mulheres que deturpam a verdadeira palavra de Deus. Se houver dúvida, pesquise, observe, não vai comendo tudo que se põe na mesa, não deixe qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça, não seja, desculpa a expressão, um cristão avestruz, que tudo que põe na mesa come, que tudo que manda para você, você acredita. Filtra, porque aquilo que não tem base bíblica, eu não preciso aceitar e nem colocar isso dentro do meu coração. Fica com a palavra, ame a palavra, e esta palavra te manterá vivo, de pé, na presença do Senhor. Meus amados, que a bênção do eterno Deus repouse sobre cada um de vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo, esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.